A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para poder falar sobre um tema muito importante que está baseado lá em Mateus, no trecho do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos lá? Os dois alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Bom, essa palavra aqui, ela pode ser conhecida também pelo título de o prudente e o insensato. E a gente, através dessa palavra, eu quero fazer uma pergunta para vocês, muito importante. Onde vocês têm alicerçado os sonhos de vocês? Onde vocês têm fincado os planos e as metas, tudo aquilo que vocês têm como expectativa? Onde vocês têm depositado elas? Onde elas estão alicerçadas? Se a gente pegar, enquanto eu estava preparando essa palavra, me veio em mente uma história muito, não vou dizer muito antiga para não revelar a idade, mas uma história da nossa infância, que a gente tem o costume de ler, de ouvir quando a gente é criança, e que ela é muito conhecida aí na nossa cultura brasileira. Que é a história, irmãos, dos 3 porquinhos. Dos 3 porquinhos mesmo. Eu não vou me estender contando a história, mas para resumir, os 3 porquinhos são, na verdade, 3 irmãos que queriam construir a sua casa, queriam ter uma casa para morar, cada um a sua. E o primeiro porquinho, ele construiu a casa dele de palha, o segundo de madeira e o terceiro de tijolo. E aí, num determinado dia, o lobo mau apareceu e ele tentou atacar esses 3 porquinhos e ele conseguiu destruir as 2 primeiras casas, porém ele não conseguiu destruir a terceira. E, bom, fazendo uma análise com relação a essa história e ao trecho que a gente acabou de ler na Bíblia, a gente vai fazendo uma analogia, uma análise muito interessante sobre essa história. E ela começa assim, com uma pergunta. Quanta convicção você terá de que o seu sonho não vai cair nem ser destruído quando o inimigo bater na sua porta e tentar soprar o seu sonho para longe? A historinha vai dizer que na primeira tentativa o lobo mau soprou a casa do primeiro porquinho e do segundo, e que ela foi totalmente derrubada, foi totalmente levada pelo vento e totalmente destruída. Mas a historinha também vai contar que a casa do terceiro porquinho, ela não foi destruída. O lobo mau soprou e ele não conseguiu destruir nem sequer mover um dedo daquela casa, por ela ter sido feita de tijolos. E aí é que eu te pergunto, quanta convicção você tem, quanta certeza você tem de que o alicerce que você colocou no seu sonho, a forma como você firmou o seu sonho, estabeleceu ele, quanta certeza você tem de que na primeira investida, na primeira tentativa que o inimigo vier bater na sua porta com o lobo mau, ou então soprar ele para tentar destruir, para fazer o vento levar para longe, quanta certeza você tem de que o seu sonho não será destruído, de que o seu sonho não será simplesmente levado pelo vento, na primeira tentativa do inimigo? O segundo ponto que eu quero estabelecer através dessa história
é que o terceiro porquinho, ele não construiu a sua casa esperando que fosse forte o suficiente para aguentar as investidas do lobo mau. Ele esperava, através da construção de sua casa, que ela fosse firme o bastante para suportar qualquer coisa. A historinha vai dizer que o terceiro porquinho, ele passou um tempo a mais construindo a sua casa. E por que ele passou esse tempo a mais se esforçando para construir a sua casa? Porque ele queria ter uma casa resistente, ele queria ter uma casa que ela não fosse derrubada quando viessem as tempestades, quando viessem as enchentes, como é dito na passagem da Bíblia que a gente leu. Ele construiu uma casa esperando que ela suportasse qualquer adversidade, qualquer dificuldade que viesse a surgir. E realmente veio com as investidas do lobo mau, realmente veio essas dificuldades e veio essa provação para testar a firmeza da casa. E esse é um ponto que eu quero falar com vocês que é muito importante. Em determinados momentos, a gente tem um mau hábito de simplesmente esperar a situação ruim acontecer para a gente fazer com que o nosso sonho ele venha estar alicerçado e blindado o suficiente para suportar a dificuldade que a gente está enfrentando. Mas o que Deus quer falar para você aqui neste momento, quando você estiver assistindo esse vídeo, é que você não venha a se preparar só quando a dificuldade surgir, mas que você venha a se preparar antecipadamente, como foi no caso desse terceiro porquinho. Amém? Vocês estão aí comigo? Vamos lá. O terceiro e último ponto dessa historinha é que os 2 primeiros porquinhos, eles até queriam construir uma casa, né? Às vezes você pensa assim, Ana, mas nossa, eles fizeram de qualquer jeito, ela foi destruída na primeira tentativa do lobo, então acho que eles não queriam ter uma casa para morar, eles queriam mesmo era que alguém viesse e destruísse. Mas muito pelo contrário. Às vezes a gente tem esse engano. Os 2 primeiros porquinhos, eles até queriam ter uma casa para morar. Eles até queriam ter uma estrutura, estabelecer ali uma casa para que eles pudessem ter a sua morada. Só que aí é que entra esse ponto. Ambos não estavam dispostos a se esforçar e construir algo que demoraria um pouco mais. Às vezes na nossa vida, a gente até quer que o nosso sonho aconteça. A gente até quer que aquilo se realize, que aquilo dê certo, que aquilo, chegue onde a gente espera, onde Deus prometeu que a gente chegaria. Só que a gente não tem paciência para poder aquilo acontecer. A gente não tem paciência para se esforçar um pouco mais e aquilo, mesmo que demore para acontecer, mas que aquilo seja gerado com um alicerce, um estabelecimento firme e duradouro. E isso me faz recordar de 2 frases muito importantes que o Espírito Santo falou ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra. A primeira é que a pressa é inimiga da perfeição. E essa frase ela é muito conhecida, provavelmente você já ouviu ela em algum lugar, mas o que essa frase realmente quer dizer? Qual é a profundidade dessa frase? O que essa frase está querendo dizer é que quando a gente quer correr com as coisas, quando a gente quer acelerar as coisas elas são feitas de qualquer maneira. E não é isso que Deus quer para sua vida essa noite, esse dia, essa tarde. O que Deus está querendo dizer através dessa frase é que na sua velocidade, na sua impaciência, você não está permitindo que Deus faça aquele seu projeto, aquele sonho ser construído de maneira perfeita. Porque o que Deus quer fazer é não só com que os seus sonhos sejam alcançados, não só com que aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, seja realizado da maneira que você quer. Mas Ele também quer usar esse projeto, quer usar esse sonho para que você também alcance vidas, ministre pessoas através desse projeto, através desse sonho. Porque a intenção de Deus
com todos os projetos, com todos os propósitos que ele inicia, é que através deles o nome dele seja glorificado, que através deles ele não venha parar somente na criação daquele projeto e na prosperação que vai ter no meio dele, mas que ele também venha a alcançar pessoas, para que ele também venha a ministrar vidas. Amém? E aí a gente passa para a segunda frase que o Espírito Santo falou ao meu coração, que diz assim: aquele que tem pressa chega mais rápido, mas aquele que tem paciência chega mais longe. Ana, eu fiz o meu sonho, o meu trabalho, tudo aquilo que eu queria, que eu planejei, que eu conquistei. Eu fiz assim rápido e agilizei tudo e deu tudo certo e eu consegui chegar onde eu queria. Amém. Que bom para você. Mas será que no primeiro soprar do inimigo, será que tudo isso não vai se acabar, como foi com a casinha dos 2 primeiros porquinhos? Será que na primeira batida na porta que o inimigo der na sua casa, no seu sonho, nas suas metas, no futuro que você estabeleceu, será que ela já não vai voar para longe? Será que ela não vai ser destruída? Agora, não, Ana, olha, eu tô tentando fazer esse projeto, mas ele tá enrolando muito, sabe? Eu tento fazer uma coisa e não dá certo. Eu tento fazer, mas eu tenho a sensação de que não é um momento para eu começar a fazer isso tudo. O que tá acontecendo? Entenda. E isso é um ponto muito importante mesmo. A gente precisa ter paciência para que a gente possa chegar longe. A gente precisa ter paciência e confiar no trabalhar do Senhor para que as coisas venham a ser feitas com perfeição. E isso, o que isso significa, Ana? Isso significa perseverar em Deus. E perseverar em Deus é um dos pontos assim que, na minha visão, é um dos mais difíceis para nós realizarmos. E por que é mais difícil? Porque quando você persevera em Deus, você tem que colocar o controle da situação nele e somente aguardar e esperar. E vamos ser sinceros, irmãos, a gente não tem paciência para esperar. A gente, principalmente nos dias de hoje, a gente está muito acostumado com o imediato, com o rápido, o prático. E a gente não tem paciência para esperar algo acontecer aos poucos. A gente não tem paciência com o processo do Senhor, né? Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que está no trânsito, que perde muito a paciência, por que ela é tão impaciente? Por que ela fica tão irritada e estressada no trânsito? Porque ela não tem controle. Quando o semáforo abrir, ela vai poder passar com o carro dela, mas ela não tem controle de quando ele vai abrir, quando ele vai ficar verde ou não. Então ela fica impaciente porque o que resta para ela é somente esperar, perseverar. É uma pessoa que, por exemplo, está numa fila porque ela vai pagar ou ela vai comprar alguma coisa ou ela vai tirar alguma dúvida sobre algo que ela está tendo. Essa pessoa, ela pode ficar impaciente na fila também. E por que ela ficaria impaciente? Porque a demora da fila não está sobre o domínio dela. Não é do controle dela quanto tempo ela vai ficar ou não naquela fila. Isso depende da atendente, isso depende das dúvidas que foram sanadas ou não, das pessoas que estão na frente dela, isso depende de quantas pessoas estão na frente dela. Então, a situação em si não está sob o controle da pessoa. E por isso, ela perde a paciência, por isso ela fica estressada. Entende? E a situação é muito diferente quando a gente tem o controle. A gente passa a ter um pouco mais de paciência, a gente passa a ter um pouco mais de autocontrole das nossas emoções. E por que isso? Porque a gente está vendo acontecer, porque quando a gente tem um controle, a situação depende somente da gente. Mas o que Deus está querendo dizer aqui, nesse momento para você, é que você não deve ter o controle, que você não deve querer assumir o controle dessa situação, mas que você deve perseverar em Deus, que você deve aguardar
e ter paciência, porque Ele é quem vai realizar esse projeto, esse propósito. É Ele quem vai fazer ele acontecer. É Ele quem vai construí-lo. É Ele quem vai alicerçá-lo na rocha, como a gente leu no trecho. E talvez você se pergunte, ou você me pergunte assim: mas Ana, isso tudo que você está falando, tudo isso que você está ministrando, está sendo baseado numa historinha de criança? Numa historinha para dormir? Qual é a base bíblica que você tem disso? Por que você está falando isso sobre perseverar em Deus? Onde que na palavra do Senhor está dizendo sobre isso? E eu te digo, lendo o trecho que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que vai dizer assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Esse ponto, ele é muito importante e ele confirma basicamente tudo o que eu estava dizendo com relação a isso. Persevere no Senhor, tenha paciência, porque as coisas serão realizadas e elas serão perfeitas e concretas. Elas serão firmes e elas durarão a longo prazo. Porque esse é o principal ponto aqui, irmãos. O ponto não é você conseguir conquistar aquilo somente. O ponto é fazer com que você conquiste aquilo, mas que aquilo dure por um longo tempo. Que aquilo dure as aflições e as provações que você vai enfrentar ao longo do caminho. E para poder fazer uma outra comparação, uma outra análise com uma historinha também muito conhecida por nós, eu vou falar com vocês através de uma analogia feita com a historinha da tartaruga e da lebre, que se aplica muito nessa situação de paciência e perseverança no Senhor. Bom, para quem não conhece, para resumir também, não vou me estender, a historinha da tartaruga e da lebre vai dizer que a lebre era muito veloz e que ela ficava se gabando e menosprezando a tartaruga por ser muito lenta. E a tartaruga um dia desafiou essa lebre a uma corrida e por causa da, como eu posso dizer, por causa da soberba da lebre, ela acabou perdendo essa corrida e a tartaruga foi quem alcançou ali a linha de chegada, né? E, bom, fazendo uma analogia com o texto que eu acabei de ler em Tiago, com a historinha da tartaruga e da lebre, a gente pode observar que não é só porque algo tem demorado para acontecer que significa ser impossível ou inalcançável. A tartaruga, ela, se você parasse para analisar assim de uma forma no quesito de habilidades, no quesito de velocidade, seria totalmente impossível, inalcançável a tartaruga simplesmente vencer a lebre. Mas sabe por que isso aconteceu? Sabe por que a tartaruga conseguiu vencer a lebre? Porque ela perseverou, porque ela permaneceu. A velocidade que ela estava tendo era demorada. O tempo que ela levaria para chegar no final ali da pista, na linha de chegada, seria muito grande. Só que ainda assim ela perseverou, ela não desistiu, ela permaneceu. E aí a gente passa para o outro ponto muito importante dessa analogia, que diz assim: não encha-se de soberba por possuir certas habilidades, mas permaneça humilde, pois quem mais importa sabe das suas qualidades: Deus. Às vezes, assim como a lebre, a gente também tem um mau hábito de simplesmente achar que só porque a gente tem um doutorado aqui, uma especialização ali,
fez tal curso, ou teve tal experiência, ou então a gente tem anos de vida. A gente acha que por nós termos essas qualidades conquistadas com o tempo, a gente tem que ser soberbo, a gente tem que se encher de si, a gente tem que sair por aí compartilhando as coisas com as outras pessoas, sair por aí se gabando como a própria lebre fez quando menosprezava a tartaruga. Só que isso não é necessário, sabe? Isso não tem necessidade, porque as principais pessoas que precisariam saber da sua capacidade, que precisam saber das suas habilidades, das suas características, dos seus atributos, elas já sabem, que é você mesmo, você tendo conhecimento das suas capacidades, e é Deus. E por quê? Essas são as duas únicas pessoas importantes que precisam saber das suas qualidades. Porque você precisa ter confiança em si mesmo para poder fazer as coisas que o Senhor te pedir, para poder realizar aquilo que o Senhor estabeleceu e reservou para a sua vida. Você precisa ter conhecimento da sua capacidade, ter conhecimento das suas qualidades, mas ainda assim não ser soberbo. Você ter humildade para reconhecer que você depende do Senhor. E Deus, porque Ele é quem está planejando, organizando o seu sonho. É Ele quem está construindo isso para que venha a ser realizado da melhor forma, para que venha a ser realizado com perfeição. E Ele sabe das suas qualidades, e através das suas qualidades, Ele vai realizar um projeto no qual você vai ter responsabilidade e autoridade para agir dentro dele e através dele, para alcançar vidas, para alcançar pessoas, para ministrar elas e ser ministrado. Amém? Com isso, eu quero trazer aqui, para poder fechar, um ponto muito importante, que é através também de uma passagem que a gente tem na Bíblia. Eu não vou ler a passagem, mas ela vai contar a história de José, o pai de Jesus. José, ele foi uma pessoa que confiou em Deus num momento em que foi necessário e num momento que cientificamente era totalmente assim, fora da casinha, sabe? Literalmente, na época, José ia casar com Maria e ele recebeu a notícia, ele ficou sabendo que Maria estava grávida, mas ele ainda não tinha tido as relações conjugais com ela. Então, não tinha como ela estar grávida dele. E isso naquela época era um escândalo. Só que ele teve um sonho um pouco antes de ele tomar uma atitude assim precipitada. Ele teve um sonho onde o anjo do Senhor falava para ele que aquele bebê que estava sendo gerado no ventre da futura esposa dele vinha do Senhor, que tinha sido plantado pelo Espírito Santo, que não era porque a futura esposa dele tinha o traído, mas era porque Deus tinha escolhido ela para gerar Jesus. E aí entra um ponto muito importante que eu quero falar com vocês. Às vezes, a gente quer realizar o nosso sonho com pressa, realizar ele assim imediatamente, simplesmente porque a gente quer ver os resultados acontecendo. A gente quer ver os frutos do nosso esforço, sabe? Andando, caminhando, simplesmente se desenvolvendo, vamos colocar assim. Só que um ponto muito importante que a gente aprende, assim, uma lição enorme, que a gente aprende com José. José, ele planejava fugir para poder para que Maria ela não pudesse simplesmente passar por uma vergonha de ter engravidado antes do casamento. Então ele resolve fugir para que a culpa venha a cair sobre ele e para que ele vá embora e também não assuma, né, querendo ou não, né, uma criança que não era fruto dele.
Só que quando em sonho Deus fala com José, Deus avisa ele que, na verdade, esse fruto que está sendo gerado no ventre da futura esposa dele, que é Jesus, que vai ser o Messias, que vai ser a pessoa que vai vir para espalhar o evangelho, para anunciar as boas novas, que vai ser a pessoa que vai libertar o povo, que vai ser simplesmente a figura que todo mundo daquela época estava esperando para ser liberto do Império de Roma. E quando José recebe essa palavra, ele assume a paternidade de Jesus, mesmo ele não sendo seu filho legítimo, e ele cria esse menino. Ele protege ele, eles se mudam e toda aquela história que a gente conhece. E quando ele cria Jesus, mais pra frente, quando a gente vai lendo assim os capítulos futuros dos milagres e das realizações de Jesus, a gente vê a presença de Maria, a sua mãe, em alguns trechos, em algumas passagens, mas depois daquele início, nada mais é dito sobre José. E quando você vai estudar em alguns livros, em algumas partes assim da teologia bíblica, a gente descobre que José, ele morreu quando Jesus ainda era novo. Quando Jesus era jovem, provavelmente ainda no começo da sua adolescência, provavelmente. Mas o ponto é que José, ele morreu antes de Jesus começar a exercer, a realizar os seus milagres. E sabe o que isso significa e o que isso nos ensina através da vida de José? Que às vezes a gente está tão desesperado, mas tão desesperado para realizar aquele projeto, para que a gente possa ver os frutos dele acontecendo, o fruto do nosso esforço se desenvolvendo, mas o que José traz através da vida dele, através das suas ações, para nos ensinar, é que pode ser que a gente não chegue a ver os resultados dos nossos esforços. Eita, que se pega, né? Pegou até em mim agora. Mas esse aqui é o ponto. Quando a gente está fazendo um projeto, quando esse projeto nasceu no coração do nosso Pai, nasceu no coração de Deus, e depois ele veio para o nosso, e a gente começou a, gerar interesse em criar aquilo, em construir aquilo para as nossas vidas, a primeira coisa que a gente pensa é nos resultados. Nossa, mas o que isso vai acontecer? Ai, que da hora, meu Deus do céu. Mas, quando algo vem do Senhor, ele não vem somente para gerar frutos e coisas boas acontecerem enquanto a gente está aqui, mas para que isso venha alcançar gerações e gerações, para que isso venha alcançar vidas até daqui a 100 anos, entendeu? Porque os planos e os projetos de Deus, eles não se limitam à vida humana. Eles vão e perduram por muito mais tempo. Entendeu? Então, é isso que o Senhor está querendo dizer. Tenha paciência, persevere no Senhor, porque você alcançará aquilo que Deus te prometeu. Mas não fique afobado querendo ver os resultados dos seus esforços, porque pode ser que você nem chegue a vê-los, como foi no caso de José, que cuidou de Jesus crendo que ele era o Messias, que ia trazer e pregar a libertação do povo que estava sendo escravo do Império Romano, mas que ele não chegou a ver nem sequer os feitos do seu filho aqui na terra. Não chegou a ver os milagres que Jesus realizou aqui. Mas, Ana, você tá falando isso pra me deixar triste, pra eu desistir, eu não vou ver nada. Calma, calma. O que eu tô querendo dizer é que você não fique afobado e não fique desesperado em ver algo, um resultado que é material. Porque o mais importante você vai ter ao perseverar em Deus, que vai ser crescimento, amadurecimento, entendeu? Discernimento e conhecimento. Um dos momentos onde a gente mais aprende é quando a gente está perseverando em Deus, porque as coisas não estão no nosso controle.
Então, não se preocupe em ver as coisas tangíveis, as coisas palpáveis, porque isso é apenas o começo, isso é apenas o mínimo. O que Deus tem reservado para você, através dos seus sonhos, é muito maior, é muito mais profundo. E eu finalizo essa mensagem agora te fazendo uma pergunta reflexiva que falou muito ao meu coração e eu espero também que fale muito ao seu coração, que ministre muito você. Onde você tem alicerçado os seus sonhos? Onde você tem depositado a sua perseverança? Amém?